A paz do Senhor, igreja. Quero saudar todos com a paz do Senhor, para junto partilharmos a palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva, eficaz e edifica. Então hoje entramos assim com um louvor, né? Para apimentar. Oh, glória a Deus. Lições de reino estão de volta. Estão de volta lições do reino de Deus. Com um tema que temos falado, mas estamos na parte 5. Esse tema é um tema que vai confrontar muita gente. Amém? É muita gente, porque há um debate aí, por aí, há um engano de Satanás por aí, que Deus não habita em lugar feito de homens, em quatro paredes, e que não é necessário ir para a igreja, o mais importante é orar, agradecer, ler a palavra e está tudo bem. Então, não esteja debaixo de uma autoridade, não precisa de tutores. Então, você se converteu, aceitou Jesus e está tudo bem, você pode viver a tua vida. E depois, sem instrução, sem revelação, vem na internet já como um pastor, como um pregador, com ideias falsas, com versículos isolados, ideias falsas, sem instrução teológica, sem revelação, sem saber que está sendo usado por Satanás. Vem e fala à toa mesmo, fala baboseira diante do povo. E o mais engraçado é que tem uma avalanche aí de pessoas que aceitam. Já não é necessário ir para a igreja, que mesmo que eu estiver em casa, assistir o culto pela internet basta. Mesmo que não ir para a igreja, só basta ver pregações na internet basta. Esquecemos que a Bíblia diz que quão suave, quão bom e suave é que os irmãos vivem em união. E Davi, aquele que foi considerado amigo do Senhor, um homem segundo o coração de Deus, disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Davi disse que o prazer dele era morar na casa do Senhor, no templo de Deus, porque ele aprendia lá no templo de Deus. Jesus, nosso Senhor e Salvador, enquanto a sua peregrinação aqui na terra, muitas das vezes foi até o templo orar. Então, o tema de hoje que eu trago, a quinta parte do tema oração, naqueles são lições do reino, eu venho falar da oração na casa de oração. Se o Senhor Jesus deu importância na casa de oração, por que você acha que é mais sábio que Cristo, que não podemos ir para a igreja? Por que você quer se pendurar quando um versículo lá diz que Deus não habita em templos feitos de mãos humanas? Claro. Ora, Deus habita em você. Ora, Deus habita em nós. Nós agora somos templo do Espírito Santo. E a nossa reunião na casa de oração, não estou a falar no templo, casa de Deus como corpo de Cristo, não estou a falar igreja como corpo de Cristo, estou a falar igreja como casa de oração, estou a falar igreja local. É importante porque é lá onde nós somos edificados,
onde nós somos alimentados e onde também nós glorificamos e exaltamos a Deus e onde também partilhamos o amor. É lá. Jesus deu um exemplo muito prático do fariseu republicano que ia na casa de oração orar. E Paulo ainda nos aconselha que não deixamos de ir na congregação, como é hábito de muitos. E temos um exemplo muito prático da igreja primitiva. O Espírito Santo não veio quando eles estavam dispersos, cada um no seu lado aí a fugir os romanos, não. O Espírito Santo veio quando eles, todos reunidos, orando em concordância, pedindo que o Espírito Santo caísse e viesse sobre eles. E Deus mandou o Espírito Santo. Isso foi aqui. Foi na reunião. Estavam reunidos. Santos têm que reunir. A Assembleia dos Santos tem que ser um lugar de reunião. As pessoas se encontram. Por isso a primeira igreja, aquela que está em sua casa, como o apóstolo Paulo dizia, a igreja que está em sua casa, como no livro de Romanos 16:5, Paulo diz, a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios 11:12, a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios 14:35, a igreja que está em sua casa. 1 Coríntios 16:19, a igreja que está em sua casa. Colossenses 4:15, a igreja que está em sua casa. 1 Timóteo 3:5 e 15, a igreja que está em sua casa. Filemão 1:2, a igreja que está em sua casa. Falar da igreja local. Não devemos nos confundir. A igreja como corpo de Cristo. Que todo cristão, eu não gosto muito de falar cristão. Cristão é esse nome que nos foram os mundanos que chamaram nos convertidos de cristão. Mas todos quantos são guiados pelo Espírito Santo são filhos de Deus. Todos quantos receberam têm o poder de ser repetido de Deus. Todos os filhos de Deus em Angola fazem parte do corpo de Cristo. Quer dizer que é a extensão do corpo de Cristo em Angola. Todos os filhos de Deus na França, na China, é a extensão do corpo de Cristo na China. Aí não estamos a falar da igreja como corpo de Cristo. Mas há uma igreja local, uma casa de oração, no qual chamamos de eclésia também, onde os embaixadores, onde aqueles que pertencem ao reino de Deus reúnem-se para serem ensinados, para serem potencializados, para glorificar e exaltar o nome do seu Deus. E dali para darem sequência das suas obras de fé nesta terra, que um dia deixaremos, iremos ao encontro de Cristo nas nuvens, depois da ressurreição para alguns e transformação e arrebatamento para os outros. Iremos ao encontro de Cristo. Mas Deus nos deixa nós nos congregamos em casa de oração. Por isso é que a oração na casa de oração tem muito valor acrescido. Me diz por quê? A palavra de Deus nos diz que quando duas pessoas ou mais
concordar em algo e pedirem a Deus, Deus o ouve. A Bíblia diz que a oração do justo tem pelo seu defeito. Se do justo tem pelo seu defeito, quanto mais de Deus? Quanto mais de mais pessoas a interceder. Deus falou, onde tiver duas pessoas reunidas em meu nome, aí se faço presente. Isso é quando você está na tua casa com a tua família. Aquela é uma igreja. É uma casa de oração, uma igreja local. Por sinal, a primeira igreja que deve frequentar é na tua casa. Reunir com teus filhos, com teus pais e junto partilharem a palavra de Deus, glorificar o nome do Senhor, exaltar o nome do Senhor. Mas como nós saímos de um reino para o outro e você vem para um reino, embora você ser herdeiro deste reino, fazer parte deste reino, você ainda não sabe tudo deste reino. Então as pessoas que você encontrou neste reino mais crescido, a Bíblia diz que imitar aqueles que pela fé alcançaram as promessas. Aquelas pessoas que já encontraste lá no reino onde você foste agora, que é o reino de Deus, no qual nós pertencemos. Elas se reúnem em congregação. Por isso é que no livro de Hebreus, deixa lá ver aqui na minha Bíblia, vamos ler, graças a Deus, o livro de Hebreus, aleluia, Hebreus 12, não, Hebreus 10, tá assim, tá certo, Hebreus 10, como está escrito aqui, vamos lá ler. A Bíblia diz assim: considerai-nos uns aos outros para nos estimularmos o amor e as boas obras. Olha, só essa palavra já te faz alguma coisa. A importância de nós ir na casa do Senhor, na casa de Deus, e orar na casa do Senhor. Olha só, considerai-nos uns aos outros. Amar o próximo, amor ao próximo. Para nos estimularmos o amor e as boas obras. Nós sermos estimulados o amor e as boas obras. E continua, não deixamos a nossa congregação como é costume de alguns. De alguns agora, que não sei se tiraram aonde essa ideia e vem na internet que não precisa ir para a igreja, acha-se de teólogos e ao mesmo tempo incentivam pessoas a não ir para a igreja, que só ler a palavra, que os pastores são gatunos, são bons. Cuidado em você falar mal das pessoas que Deus chamou para fazer a boa obra, pessoas que vão levar com Cristo, em Cristo, pessoas para o reino de Cristo. Cuidado, você que está a desviar as pessoas, se fazendo de pastor da internet, que não tem nenhuma autoridade sobre você, não tem uma igreja. Cuidado. Não busca Deus em espírito e em verdade. Não tem comunhão com os irmãos, só tem irmãos virtuais. Cuidado. E quer depois informar as pessoas que não é preciso ir para a igreja, não é preciso isso, assado, cozido. Cuidado, não brinca com a obra de Deus. Fazer aqui, não deixamos a nossa congregação como é costume de alguns. Antes nos aconselhamos, nos admoestamos uns aos outros, tanto mais quando verdes que se vai aproximando aquele dia.
Nessa altura que vai se aproximando a ressurreição, a primeira ressurreição, o arrebatamento, a saída ao encontro de Cristo nas nuvens, como nós vamos ao encontro do noivo. Quanto mais aproximar esse dia, né? Não podemos deixar de nos congregar, irmão. Vigiai. Vigiai. Orar em concordância, no coletivo. Buscar Deus no coletivo tem muitas violências. É no coletivo que Deus usa muita gente. Deus te fortifica através de uma palavra revelada no irmão. Deixa eu só te mostrar aqui algo que Deus revelou na vida de Paulo. Olha só. Então, Atos 15, no verso 1 e 2. Olha que diz. Então alguns que tinham descido a Judeia ensinavam assim aos irmãos: se vós não circuncidares conforme o uso de Moisés, não podeis salvar. Tendo tido Paulo e Bernabé não pequena discussão contenda entre eles, resolveu-se que Paulo, Bernabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e os anciões sobre aquela questão. E eles sendo acompanhados pela igreja. Tá vendo, né? Sendo acompanhado pela igreja. Pela igreja, passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e davam grande alegria, né, a todos os irmãos. Está a dizer, pela igreja. Eles não podiam simplesmente irem sozinhos. Por quê? Há uma autoridade que Deus pôs nas igrejas locais. Por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvido, ouça, o Espírito Santo fala nas igrejas. E somos nós, templo do Espírito Santo, somos nós, corpo de Cristo. Deus fala através de nós, e muitas das vezes na casa de oração, onde nós vamos, muitas das vezes, para orar, a buscar a face do Senhor. Deixa eu falar mais outro exemplo de Paulo e Bernabé. Eles foram ocupados pela igreja, por quê? Porque é um tema central de igreja. A coisa que os santos, a congregação dos santos, tem que sentar e reunir para debater. Tem que haver testemunho. Por isso é que os apóstolos falaram assim: nós, na igreja, na casa de oração, vamos ficar com a oração e a palavra. E vamos criar os diáconos para tratarem das mesas, do serviço. Porque todos nós temos um dom. E todos nós devemos servir a Deus na casa de oração. Claro que uns são lavoura, outros são lavradores. Mas todos nós devemos ir na casa de oração. Vou dar um exemplo mais também de Paulo. Na igreja de Antioquia, Deus fala na casa de oração, lugar de congregação, onde os irmãos reuniam, lá em Antioquia. Havia alguns profetas e doutores,
a saber, Bernabé, a ler Atos 13, Bernabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manael, que foram criados com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Bernabé e Saulo. Saulo é o Paulo. Para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Sabe a importância de estar na igreja e orar em conjunto com os irmãos? Como no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu quando os irmãos estavam reunidos. E nesse dia que Paulo já pregava o evangelho em alguns lugares. Mas depois de estarem reunidos ali, Deus me deu medo do Espírito Santo. Oh Deus! O Espírito Santo veio e orientou, separarem para mim Bernabé e Paulo, porque eles têm uma missão. Estavam na igreja orando. Nessa casa de oração mesmo que o meu irmão está desprezado de ir lá. Para orar com os irmãos, para partilhar o amor, como lemos no livro de Hebreus, capítulo 10. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meu irmão, agora você vem com essa história de que não é necessário ir para a igreja, Deus não está em templos feitos de mãos humanas. Claro, Deus não está aí. Deus está dentro de você. Quando os irmãos estiverem reunidos, Deus está lá. A Bíblia diz que quando duas pessoas estão reunidas, meu nome, mas faça presente, Deus está lá. Deus está naquele lugar que os irmãos consagraram a Deus como um lugar de oração. Aquele templo feito de mãos humanas, aquela casa, meus irmãos consagraram a Deus como casa de oração. Jesus disse, o zelo da minha casa, o zelo da minha casa. Jesus chotou os vendedores no templo. Ele disse, a minha casa será chamada casa de oração. Por isso nosso tema é a oração na casa de oração. Meu irmão, não se afasta da casa de oração. Que a nossa igreja local, como muitos dizem, não se afasta. Por mais que tenhas problemas com o irmão, com a irmã, com qualquer outra pessoa, não se afaste da casa de oração. Porque Satanás é mestre em afastar pessoas, em denigrir igreja. Por isso que o Senhor, dono da noiva, vai justificar, vai sempre defendendo a sua noiva, a sua igreja. Por quê? Porque muitos estão a deixar de ir na casa de oração. Não deixai de ir na casa de oração. Porque lá nós nos fortificamos, nos ajudamos, nos aconchegamos, partilhamos o amor. Imagina alguém que se converteu hoje
Se não é na casa de oração, tem perna para andar? Tem exemplos? Não. Tem tutores? Não. Precisa de tutores. Você faz parte do reino, agora precisa de tutores para te elevar. E esses tutores são apóstolos, profetas, doutores, evangelistas, pastores, para a tua aperfeiçoação, para te capacitar, para te dar a estrutura de você aguentar a pressão deste mundo. Por isso é que muitos lhe darão conta das nossas almas diante de Deus. Não desvaloriza a casa de oração, que é a igreja local. Porque toda a igreja de Cristo, não importa sua dominação, se é de Cristo, é a extensão do reino naquele lugar. Amém? Não despreza a casa de oração. E Davi não desprezava. Davi até queria morar já lá. Então não despreza a casa de oração. Tenha prazeres na casa de oração. Meu irmão, tenha prazer. Eu peço a Deus que dá sabedoria e revelação no pleno conhecimento de Cristo. Não importa o problema. Não despreza a casa de oração. Que Deus tem muitas coisas que só vai te revelar a casa de oração. Amém? Oro a Deus para que Deus te dê um espírito de sabedoria e revelação. Para que o espírito de engano não entre no teu coração. Para que o meu irmão tenha prazer de congregar com os santos. Assim como diz o livro de Hebreus, no seu verso 25, 26. Não sejamos como muitos que deixam da congregação, não. Vamos ser aquelas pessoas que incentivam os irmãos a irem na congregação, a buscar Deus em conjunto, a buscar Deus em paz, a louvar Deus em paz, mas juntamente com os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus ponha esse desejo de congregar com teus irmãos, de cada vez mais partilhar o amor, como diz o livro de Hebreus, ainda e devemos cada vez mais buscar neste tempo em que se mostra que os dias estão próximos para a nossa ressurreição e arrebatamento da igreja. Não podemos deixar. Deus fortifica meu irmão, capacita-o, para que ele possa ter capacidade de orar muitas vezes na casa de oração. Assim como Jesus fazia, assim como os apóstolos faziam, assim como o Paulo fazia, assim como também nós fizemos, em nome de Jesus. Amém.